Sou a doutora Alba Oliveira, sou médica oncologista do Centro de Combate ao Câncer. O pâncreas é uma glândula que a gente tem situada dentro da cavidade abdominal e é responsável pela produção tanto de enzimas quanto de hormônios. Tá? Existem células que a gente diz do pâncreas exócrino, que produzem as enzimas para a digestão, e as células do pâncreas endócrino vão produzir hormônio. O principal hormônio é a insulina. Só para a gente se situar, né, o pâncreas tem uma cabeça, um corpo, uma cauda. Essa é uma divisão que a gente faz que ajuda a gente no diagnóstico, na localização das lesões. Câncer de pâncreas, quando a gente usa esse termo na literatura, na verdade a gente está se referindo ao adenocarcinoma, que é o tumor de pâncreas mais comum. Na verdade, ele corresponde a 80%, 90% dos cânceres do pâncreas. Ele tem origem nesse pâncreas exócrino, que é o pâncreas produtor de enzimas, na célula dos ductos ali do pâncreas, que é onde escoa toda essa enzima, essa produção para o intestino. Tá? Essa é a definição de câncer de pâncreas. Existem outros tumores, que são mais os tumores de produção da linha endócrina do pâncreas, que produzem insulina, produzem glucagon, que são tumores muito mais raros, não chega a 5% a incidência, e por isso a gente se refere a eles de maneira mais definida. Tumor neuroendócrino de pâncreas, linfoma, a gente deixa o termo câncer de pâncreas para adenocarcinoma. O adenocarcinoma ele é mais comum a partir dos 40 anos de idade. Ele acomete mais homens e ele tem um pico de incidência entre 60 e 70 anos, tá? O que eu acho importante de falar sobre o adenocarcinoma também, já que a gente está falando em epidemiologia, é o seguinte: ele não é um tumor tão comum. Se você pegar todas as outras neoplasias, tumor de pâncreas acontece em 2 a 3% dos casos. O problema do adenocarcinoma é com relação à mortalidade, a prognóstico. Quando você vai olhar as causas de morte por câncer no mundo, ele ocupa o 4º lugar de morte por câncer aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, a estatística é igual, e no mundo em geral é a 8ª causa de morte por câncer. Tá? Então essa é a importância dele, por isso ele é tão estudado, não porque ele é muito comum, é porque ele é um tumor que tem, entre os tumores sólidos, ele é considerado um dos piores tumores em termos prognósticos. Mais de 80% dos pacientes, quando chegam no médico, eles já têm doença avançada. Então, a sobrevida em 5 anos para esses pacientes não chega a 5%. Câncer de pâncreas é uma doença genética, isso já está provado, tá? Embora a gente não saiba identificar quais as mutações, só tem 3 mutações até hoje identificadas, né? Então, causas, quando você fala em causa, é uma definição geral para câncer, é uma mutação genética que você não sabe exatamente qual, que vai aumentar, vai levar a uma proliferação celular atípica. Isso é a causa, tá? Para pâncreas, a gente tem alguns fatores de riscos, tá? Você tem algumas doenças hereditárias, que a gente sabe que os pacientes têm mais câncer de pâncreas, eles podem ter uma incidência maior de câncer de pâncreas. Na verdade, é um risco de 2%. No geral, com relação a outras doenças, tá? Essas doenças hereditárias, elas têm algumas características, umas estão bem já identificadas, o pessoal já sabe qual é o gene que está afetado, qual é o grupo que é acometido. E algumas delas, como pancreatites hereditárias, algumas síndromes intestinais, ao longo da vida do paciente, ele tem uma chance até de 50% de ter câncer de pâncreas. Então, esse é um grupo. E existem outros fatores que são o que eles chamam de fatores ambientais. Tá? Aí você vai ter tabagismo, diabetes, algumas pesticidas existem, isso não está muito provado, mas é citado na literatura, a ingestão de gordura, sedentarismo, que leva à obesidade. Pacientes que têm a síndrome de Peutz-Jeghers, que é uma dessas síndromes hereditárias aí, em que 32% a 50% dos indivíduos podem ter câncer ao longo da vida. Pacientes que têm uma agregação familiar. Por quê? Porque 10% mais ou menos dos pacientes que têm câncer, quando você vai colher a história deles, eles têm 2, 3, 4 relativos parentes próximos, né? Relativo é a tradução mal feita do inglês. Eles têm parentes próximos que já tiveram câncer. Então, esses pacientes talvez pudessem ser objeto de screening. E
quando você sabe que o indivíduo tem algumas mutações genéticas que estão envolvidas, BCRA1, BCRA2, que está envolvido no câncer de mama e de ovário hereditário, e alguns outros genes. Os 3 mais frequentes são dor, icterícia e emagrecimento. Essa é uma tríade que é muito frequente. Por quê? Porque normalmente nos tumores da cabeça do pâncreas, você tem pelo íntimo contato do pâncreas com esse plexo nervoso, a dor é um sintoma bem mais comum. Então, como eu falei, é uma dor que pode ser na parede anterior do abdômen, ela pode ser em faixa e ela pode ser nas costas, tá? Normalmente, quanto maior a intensidade dessa dor, e principalmente essas dores nas costas, elas chamam a atenção para doenças mais avançadas, como invasão de plexo. Mas existem indivíduos com doença localizada que podem ter uma dor importante. Além disso, a dor também pode ter outros significados. Pode ser dor por distensão do abdômen, porque esses pacientes podem ter dor epigástrica, aquela dor típica de úlcera, né? Aquela queimação, também pode ser uma queixa. A icterícia, o que é? A esclera dos olhos esverdeados, ela não dá sintoma, normalmente a gente fala que é uma icterícia silenciosa, ela é insidiosa, e o paciente, um belo dia, repara que os olhos estão verdes, e aí, então ele procura o médico, e aí isso desencadeia uma forte suspeita para alguma coisa que esteja ali no pâncreas, comprimindo a saída dessa bile e causando essa volta da bile, né, que torna a cair no sangue, e aí você tem essa esclera esverdeada. Um outro sintoma importante é o emagrecimento. Esses doentes, normalmente, eles perdem a fome, porque o tumor libera uma série de substâncias que causam anorexia. Eles têm dor, então eles comem menos também. E a própria doença, ela tem um comportamento que a gente chama de catabólico, né? Ela libera várias substâncias que aceleram o metabolismo e com isso a pessoa tende a emagrecer. Eles têm cansaço, eles podem ter diarreia, porque como o pâncreas é responsável pela digestão de gorduras, como você tem alguma interferência nesse metabolismo, eles acabam não digerindo as gorduras e com isso causa diarreias crônicas que podem até contribuir para esse emagrecimento, essa perda de peso. Às vezes o paciente tem depressão, eu acho que isso é importante falar, ele pode ter depressão, ele começa a investigar uma depressão e quando você vai ver é um tumor de pâncreas que está causando isso. Outra coisa que esses pacientes têm, embora não seja muito comum, é muito típico, que a gente chama de fenômenos tromboembólicos migratórios, né? Um dia está no braço, um dia está na perna. Por quê? Porque o tumor de pâncreas, ele causa um estado de hipercoagulação do sangue. Com relação ao diagnóstico, a gente já falou dos sinais e sintomas e agora a gente vai falar do diagnóstico de imagem, que é o diagnóstico que vai realmente direcionar o que a gente vai fazer para esse paciente, né? E qual vai ser o prognóstico, qual vai ser a extensão da doença. O exame mais pedido, né, mais comum e que a gente usa hoje como um dos melhores exames para isso é a tomografia, mas não é uma tomografia comum. É importante quando você vai pedir esse exame, solicitar, você tem que citar que você quer uma tomografia trifásica com estudo para pâncreas, tá? Com vários cortes, ela é diferente, ela tem uma fase arterial, uma fase que você vê o tecido do pâncreas e uma fase venosa. Esse exame, em 80% a 90% das vezes, você consegue visualizar a massa, você consegue estabelecer a extensão desse tumor, ou seja, se ele está no pâncreas, se ele está fora do pâncreas, se ele atinge vasos, se ele atinge gânglios. Você consegue ver se tem doença fora do pâncreas à distância, né? Porque você não pede só uma tomografia de abdômen, você pede de abdômen, pelve e tórax, né? E com isso você já está estadiando esse doente para saber se ele tem metástase ou não. Essa tomografia, ela é importante também porque o cirurgião e o clínico, eles vão avaliar e com isso ele vai discutir os critérios de operabilidade desse doente, né? Alguns sinais que você observa, principalmente a invasão dos vasos, tá? Se tem invasão de artéria mesentérica, se tem invasão de tronco celíaco, enfim. Existe uma classificação que você segue e com isso você consegue delimitar se essa doença é localizada, se essa doença é localizada mais avançada ou se essa doença é metastática.
Um outro exame que é talvez tão preciso quanto a tomografia para isso é o ultrassom transendoscópico. De uns 5 anos para cá, ele passou a fazer parte dessa investigação. Tá? Qual é a vantagem do ultrassom sobre a tomografia? Tem uma série de discussão sobre isso, ninguém chega a uma conclusão, mas parece que o ultrassom, com relação às imagens, né, quando você tem tumores menores que 1 centímetro, 1,5 cm, ele é melhor para visualizar. Uma outra vantagem é que ele vê gânglios aqui no mediastino, que a tomografia, quando é feita só do abdômen, ela às vezes não vai localizar. Ele vê lesões também muito bem no fígado. Então, essa é a vantagem. E a principal vantagem é que você consegue biopsiar esses doentes através desse exame. Então, você faz 2 coisas de uma vez só. Você vê a imagem e você já faz a biópsia. Outro exame de imagem que existe é a colangio-ressonância. Tá? Alguns cirurgiões gostam muito, eles acham que você visualiza muito bem a via biliar com ela, que você tem alguma ideia com relação aos vasos, se o nível onde é o nível de obstrução, se tem vaso bom para cima, para baixo. E isso facilita na hora da reconstrução e para alguns pacientes em que existe dúvida na tomografia se aquele vaso ele está completamente atingido, alguns cirurgiões gostam de pedir esse exame porque eles fazem um planejamento cirúrgico melhor. E alguns doentes que a gente acha pela tomografia que eles não vão ser operados, eles conseguem ser colocados numa classificação de doentes que têm chance de serem ressecados. Aí o cirurgião vascular vai avaliar, é um procedimento mais complexo, né? Existe um marcador tumoral que se chama CA199, tá? Ele é um marcador que ele está relacionado com câncer de pâncreas e com algumas doenças benignas também, que acometem o pâncreas e a cavidade abdominal. É muito comum a gente receber pacientes no consultório que vêm com uma dosagem de CA199, que o clínico, alguém que pediu, não sabe o que fazer com aquilo, com aquela informação, e manda para a gente para fazer uma investigação de câncer de pâncreas. Ele não é um indicador de diagnóstico, tá? E dependendo do valor, principalmente se ele está abaixo de 100, a chance de você ter um câncer de pâncreas é de 0,9%. É muito baixo. Tá? Então, a gente não deve basear o diagnóstico de câncer de pâncreas somente no CA199. Tá? Para que ele serve? Ele serve para acompanhar os pacientes que estão em tratamento. E ele serve também como para você fazer uma avaliação prognóstica desses doentes. Se ele está alto antes da cirurgia, quanto é que vai estar depois da cirurgia, se ele vai cair muito, se ele vai cair pouco. E nos pacientes que estão tomando quimioterapia ou que estão fazendo algum outro tipo de tratamento, você acompanha, porque quando ele começa a subir, é uma indicação de que há um volume de doença maior e isso chama a atenção e você já fica um pouco mais precavido com relação a possibilidade de que esse paciente possa estar evoluindo. Com relação à biópsia, depois que você faz as imagens, que você vê que tem uma lesão no pâncreas, é preciso saber que lesão é essa. A questão da biópsia, existe uma discussão hoje, não hoje, mas em algum tempo sobre isso. Quem precisa de biópsia e quem pode ser levado diretamente à cirurgia. Se o paciente tem doença avançada ou doença metastática, esse paciente tem que fazer uma biópsia. Isso é fato. E normalmente você pode fazer esse procedimento pelo ultrassom, que tem risco quase nenhum de complicação e também não tem risco de contaminação, que existe uma história de que alguns procedimentos podem contaminar a cavidade, mas isso é muito discutível, né? E muito pouco confirmado. Se você não faz essa biópsia por ultrassom, você pode, e se esse paciente foi submetido a uma colangiopancreatografia, você pode fazer a biópsia através desse exame e pode fazer uma biópsia percutânea, guiada por tomografia ou por ultrassonografia. Normalmente por tomografia, porque é mais preciso. Tá? Mas o exame que hoje mais empregado para isso é através do ultrassom transendoscópico, que é muito fácil, né? O pâncreas está bem ali atrás do estômago, ele consegue fazer isso com muita facilidade, mesmo quando a lesão é pequena. O objetivo de estadiar esse paciente é separar em grupos.
O que você tem? Doença local, ressecável, localizada. Doença localizada, que pode ser irressecável, que pode ser marginalmente ressecável. Não ressecável nesse momento, mas mais para frente você pode colocar esse paciente num programa de cirurgia. E a doença avançada, metastática. Independente do grupo e de que tratamento que esse paciente vai ser submetido, o tratamento de pâncreas ele é multidisciplinar. Ele começa no primeiro dia que o paciente chega na sua frente. Tá? Por quê? O paciente tem dor, você vai precisar não só de medicação para dor, mas de um grupo de dor que ajude você a controlar alguns pacientes. Por quê? Porque essa dor, normalmente ela é uma dor de forte intensidade, né? Então a gente precisa de neurocirurgião, de neurologista, clínico, de gente que manuseie bem drogas para dor e procedimentos cirúrgicos para dor. A gente sabe tratar dor, mas esses pacientes é uma dor às vezes tão difícil de controlar que você precisa da neurólise do plexo celíaco e hoje está provado que você pode fazer isso, você deve fazer isso de forma mais precoce. Normalmente esses pacientes melhoram muito no segundo e terceiro mês. Eles conseguem voltar a comer, voltar a tomar remédio por via oral e aí você até controla a dor com mais facilidade. Com relação à recidiva, né? O que é a recidiva, né? Você faz um tratamento, há uma resposta e algum tempo depois, ou esse tumor volta a crescer ou ele aparece num outro lugar, né? E aí você precisa pensar qual é o melhor tratamento para esse paciente. Alguns pacientes, apesar da doença ter voltado ou dela ter aumentado, eles têm bom estado geral. Eles continuam levando a vida deles normalmente, com alguma restrição, né? A esses pacientes a gente deve oferecer tratamento com quimioterapia. Tá? Qual é o esquema que a gente usa? Vai depender do esquema que ele usou antes. Tá? Paciente que usou um esquema com múltiplas drogas, eventualmente você pode lançar a mão da gencitabina. E quando a gente vai lançar a mão talvez dessa associação, né, com esse Taxane novo aí. Para o paciente que já usou Genzar, né, parece que os esquemas à base de oxaliplatina são os melhores, principalmente ela associada à campecitabina, né, que é o Xeloda, que é uma droga oral que você associa com oxaliplatina. Então, basicamente, os esquemas são esses. Existem outras drogas, até fluoracil mesmo, vai depender muito do que o paciente usou, do estado geral do paciente, do volume de doença que ele tem e da resposta que ele vai tendo ao tratamento. Resumindo, né, tratamento de câncer de pâncreas, ele tem tratamento para doença localizada, para doença localmente avançada e para doença metastática. Esse tratamento ele é um tratamento que ele usa cirurgia, que ele usa quimioterapia, que ele usa drogas, que ele pode usar radioterapia. E mesmo quando você não usa nenhum quimioterápico, nenhum tratamento desse, existe um tratamento paliativo. Um tratamento que alivia sinais e sintomas e que oferece conforto ao paciente. Tá? Isso tem que ficar claro. Esse paciente ele não é intratável. Com relação ao futuro, né, eu acho que a gente pode dividir num futuro próximo, né, e num futuro mais distante. O futuro próximo, que eu costumo falar, é com relação ao que a gente já tem à disposição, né? Esse esquema de multidrogas, o FOLFIRINOX, hoje em dia, ele está sendo estudado não só para doença avançada, mas para ser colocado em doença adjuvante e em doença localmente avançada em pacientes que têm bom estado geral. Se ele foi muito bom na doença avançada, talvez ele seja muito útil também, tanto na adjuvância, quanto no tratamento de doença local, tentando buscar aí uma operabilidade para esses pacientes, né? O Taxane peglado, né, que é futuro ainda aqui para a gente, né, e mesmo lá nos Estados Unidos, acho que para câncer de pâncreas ele ainda não está liberado. E existem novas drogas aí que estão sendo pesquisadas. O câncer de pâncreas é uma doença genética, isso já está claro. Não tem dúvida sobre isso. O problema é descobrir qual é a alteração genética, né? Existem alguns genes que estão mutados, 90% do câncer de pâncreas tem Carras mutado, né? Mas não é só o Carras, esse é o problema, existem outros, né? E existem alguns trabalhos hoje que estão usando drogas, né? Drogas-alvo, ou com foco
na célula, na vida da célula, na proliferação da célula, ou com foco nos vasos sanguíneos. O nab-taxel, na verdade, ele está dentro desse grupo de drogas, porque quando ele é usado, o objetivo dele é aumentar a concentração da droga no tumor, né? E eles estão pesquisando, irinotecan ligado à albumina, eles estão tentando fazer mais drogas com essa combinação de partículas, tanto albumina como partícula lipídica, com o objetivo de aumentar a concentração de droga dentro do tumor. Tá? Isso também é terapia-alvo, na verdade, né? Porque ela visa a parede do vaso. Existem algumas outras drogas em que o foco são o tecido de sustentação do pâncreas, né? O estroma, os fibroblastos, né? Existem uma série de vias, né, que estão sendo estudadas e já tem 2 trabalhos com o FOLFIRINOX, né, usando esses inibidores de fator de crescimento, né? Tanto na via que eles chamam hedgehogs, né? E alguns inibidores de outras vias, mais com relação aos receptores de epiderme da célula, né? Que estão ali e que, na verdade, eles funcionam do seguinte jeito. O gene, existem uns genes que eles são, que a gente chama de genes sinalizadores. O gene dá um sinal, esse sinal chega no receptor, e essa via é ativada. Quando esse gene está mutado, esse sinal não para, né? Então, basicamente, é isso. Essa via fica estimulando o crescimento e a sobrevivência da célula e a multiplicação. Por isso é que eles estão hoje trabalhando. Agora, são múltiplas vias, né? Isso não tem nada ainda de uso corrente, né? A gente não tem previsão de quando esses estudos vão ser lançados e a perspectiva é essa, né? Que a gente melhore um pouco, a gente não fale só de meses, né? A gente começa a falar de anos e de controle a longo prazo, né?